eu quero falar hoje sobre as bênçãos espirituais da igreja e dizer isso, que você é abençoado. A gente ouviu isso no domingo passado já, né? Eu creio que se você vai ouvir de novo é porque Deus quer que você receba mais uma vez essa porção. Você precisa entender isso. Então, quanto mais ouvimos, mais compreendemos. Na palavra de hoje, irmãos, nós iremos aprender quais são as bênçãos, quais são os benefícios, quais são os presentes que estão disponíveis para todos os filhos de Deus. Mas antes eu preciso te dar um panorama. Quando Paulo escreve essa carta, Efésios é uma das cartas mais importantes da Bíblia. Ela é um resumo muito bem elaborado da doutrina da salvação, do cristianismo e das suas consequências. Quando você lê essa carta, ao ler a carta de Efésios, nós somos estimulados a adorar a Deus e desafiados a melhorar a nossa vida cristã. É impossível lê-la com o Espírito Santo e não se sentir mais motivado a buscar a Deus na sua grandeza e a sua presença. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, que era uma cidade, na verdade, portuária. Ela tinha um porto muito grande e, por isso, era uma cidade muito agitada, uma megalópole, né? Uma metrópole, com muitos habitantes e um comércio muito vasto. Éfeso também era a sede do templo da deusa Diana, ou a deusa Artemis. Lá em Atos nós vemos quando Paulo chega na cidade e as pessoas querem levar ele preso, porque as pessoas estão aceitando, aqueles que ganhavam dinheiro com a religião, queriam que Paulo fosse preso, porque as pessoas de Éfeso estavam aceitando tanto a palavra do evangelho e estavam queimando os seus ídolos, estavam queimando os livros. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar, e esse templo era muito grande. Éfeso é localizada hoje na Turquia, que é ali um país que é uma parte europeu, uma parte asiático. E até hoje possui um dos sítios arqueológicos mais preservados do mundo. Então, o templo da deusa está lá até hoje, as ruínas dele. O teatro, o anfiteatro que Paulo foi defender a sua fé, onde nas suas arquibancadas cabem 25 mil pessoas, está lá até hoje, muito bem conservado. Você pode dar um Google e viajar até lá, eu dei, é maravilhoso. Então, ao escrever a sua carta aos Efésios, irmãos, Paulo ele não faz nenhuma saudação pessoal, isso que é diferente também dessas outras cartas que ele escreve. Em Romanos, você percebe lá no capítulo 16, que ele faz uma série de saudações, de agradecimentos aos irmãos. Saúdo Timóteo, saúdo Priscila, Áquila. Ele faz isso na carta aos Coríntios, ele faz isso em Colossenses, mas em Efésios não, ele é genérico, ele usa expressões como aos meus irmãos, ou a graça e a paz a todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus. Ele não dá nenhuma indicação de que conhece os irmãos ali pessoalmente, mas pelo contrário, ele diz que ouviu sobre a fé dos irmãos, e também diz que os irmãos ouviram do ministério dele. Isso está lá no capítulo 1, no capítulo 3 também. Isso demonstra o desejo de Paulo de que a carta ela chegasse ao maior número de pessoas possível. E dos papiros, dos primeiros escritos, das cópias aos Efésios que nós temos disponíveis hoje, você sabe que os originais não estão disponíveis para nós mais, mas as cópias que foram escritas, copiadas através dos séculos, algumas delas não têm escrito o que está logo no versículo 1, aos crentes santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Em alguns deles a palavra Éfeso foi omitida, porque os irmãos copiavam a carta e entregavam para aqueles que levavam às igrejas da Ásia, para que ela fosse lida. E aí, ao chegar lá na igreja dos outros lugares, os irmãos diziam o nome da sua própria cidade. Então, em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, Paulo expõe e explica o caminho da salvação. Ele trata de doutrinas específicas, ele trata dos conflitos que os irmãos tinham com outros irmãos, que alguns pastores estavam ensinando de maneira errada. Por exemplo, ele faz isso em Gálatas, quando ele chama a atenção da igreja que estava dando atenção para aqueles homens que estavam cobrando que os crentes voltassem às práticas judaizantes. Em Coríntios, por exemplo, ele escreve repreendendo os irmãos que estavam na imoralidade sexual na igreja.
e várias outras repreensões. Em Romanos ele ensina claramente sobre a doutrina da salvação, claramente sobre a doutrina da justificação, mas o traço marcante da carta de Efésios é que Paulo parece estar, como ele mesmo diz, nas regiões, nos lugares celestiais, e dessa posição especial ele está analisando todo o panorama da salvação, toda a lógica da redenção, e por isso, irmãos, a carta aos Efésios é considerada a joia da coroa das cartas paulinas, era a carta favorita do teólogo João Calvino. Em Efésios ele trata sobre o tema mais importante da nossa vida, Deus. O grande problema da igreja hoje deve ser o fato que somos muito subjetivos, muito interessados em nós mesmos. A teologia virou algo centralizado no homem. A palavra que é pregada nas igrejas é uma palavra em que o homem toma um centro. Nos tornamos muito interessados em nós mesmos, muito egocêntricos. Entramos e saímos de um prédio de igreja, não conhecemos uns aos outros, não nos interessamos uns aos outros, nos esquecemos de Deus e da sua igreja e nos tornamos tão interessados em nós que acabamos miseráveis e infalíveis. Nos dizemos cristãos, mas não somos felizes. Do princípio ao fim, irmãos, a mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de um Deus de amor, fazendo retornar para si o seu povo eleito para ter uma verdadeira relação com Ele. Esse é o grande tema da carta de Efésios. O Deus que traz, o Deus que fez e que faz, o Deus em toda a sua grandeza e glória, o Deus eterno, imortal, o Deus que tem toda a sabedoria e todo o conhecimento, o Deus em toda a sua glória. Aleluia! Então eu quero ler com você Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, ou acompanhe aqui comigo, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Novamente ele diz, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, e pela terceira vez, para o louvor da sua glória. Aleluia. Tudo para o louvor da glória de Deus. Então ele começa, verso 1, verso 2, dizendo quem são os destinatários. Quando você escreve uma carta para alguém é um destinatário, é aqueles a quem a carta, para quem a carta é escrita. E para quem a carta foi escrita? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os destinatários? Os santos e os fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Por que ele diz isso? Logo no começo, Paulo salienta que todo cristão
ele tem duas localidades, ele pertence a dois lugares. O primeiro lugar é a nossa casa terrena, é aquilo que nós vemos aqui. Nascemos no Brasil, os irmãos há 2000 anos atrás da carta nasceram em Éfeso, mas hoje nós nascemos onde? No Brasil. Alguns aqui eu acredito que nasceram em outro país, mas nascemos no Brasil, na cidade de São Paulo. Somos da cidade de São Paulo, da Zona Leste, alguns do ABC, talvez aqui de outras regiões, mas todos nós que somos cidadãos da terra e somos chamados de filhos de Deus, também temos uma outra cidadania e somos cidadãos dos céus, que estão em Cristo Jesus. Ele diz: os santos e fiéis pertencem à terra, mas principalmente ao céu. O nosso lugar, o seu lugar, igreja, é o céu. É por isso que essa carta também é para nós. Porque moramos aqui, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Toda a vida cristã não deve estar na terra, porque vai passar. Um dia morreremos ou veremos o Senhor Jesus nas nuvens nos buscar, mas é certo que tudo o que acumulamos aqui ficará. Agora, um dia nos encontraremos com os tesouros que ajuntamos nos céus. É o que a palavra diz. E os santos aqui não são pessoas que não pecam, ou homens de Deus que foram mortos e canonizados, como aprendemos na doutrina romana, mas pessoas vivas, separadas por Deus para uma vida diferente. Fiéis são todos aqueles que seguem e confiam em Cristo Jesus. Santos são aqueles que são separados. Todos os santos são fiéis, não tem como separar. Todos os fiéis são santos. Aquele que está em Cristo Jesus é santo e é fiel. Verso 3, acompanhe comigo aqui. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aleluia. Pega o tempo verbal aqui, irmão. Nos abençoou. Já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aqui ele começa no verso 3 um grande louvor a Deus. No Novo Testamento a palavra bendito é usada diversas vezes, e todas elas para tratar da pessoa de Deus. Deus é o único bendito. Bem-aventurados são aqueles que recebem as suas bênçãos, e Deus é bendito quando é louvado por tudo que nos dá gratuitamente aos homens e mulheres, seus filhos. Aleluia! E 3 verdades aqui precisam ser destacadas nesse verso 3. Primeiro, a fonte das nossas bênçãos. Ele diz: Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, nos faz ricos. O seu Deus, o seu Pai, é o dono de todo o universo, e nós somos os seus filhos e seus herdeiros. Deus Pai é a fonte de tudo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Ou seja, Deus é a fonte das bênçãos. Em segundo lugar dessas características é a natureza das bênçãos. O que ele diz no verso que acabamos de ler aqui, o verso 3, deixa o verso, por favor. Que nós possuímos toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos espirituais. Isso aqui é a natureza das bênçãos. E aí eu te pergunto, irmãos, o que nos une como povo de Deus? O que nos distingue como igreja? O que te faz, como povo de Deus, ser diferente de qualquer das outras pessoas que estão aí fora, nesse mundo? O que nos identifica como seguidores de Jesus? Será que são as nossas posses? Será que todos nós temos casa própria? Temos um bom carro? Todos nós temos um bom salário nos nossos empregos e somos muito bem-sucedidos? Será que todos nós possuem alta escolaridade? Somos todos bem formados, bem graduados em alguma área? Ou não? Será que todo filho de Deus tem boa saúde? Não fica doente? Não tem câncer? Não tem Covid? Não tem nenhuma enfermidade?
Será que todos estamos saudáveis e livres de doenças? Ou será que a igreja é diferente de todos porque todos são parte de uma família natural, com bons maridos, boas esposas, cheios de filhos, e os filhos são sinais de bênção, e quem tem filhos são abençoados, quem não tem não é abençoado? Será que é isso que nos une como igreja? Será que é isso que nos separa do resto do mundo? Não. Não e não. Não existe nada material que Deus tenha nos dado por sermos seus filhos. Tudo que recebemos como bênçãos de Deus, em primeiro lugar, são bênçãos espirituais. Na antiga aliança, o povo era reconhecido pela sua prosperidade. As bênçãos de Deuteronômio 28 são muito claras. Se seguirdes ao Senhor teu Deus, então não faltará chuva, não faltará colheita, os seus celeiros serão abundantes. Mas na nova aliança, as nossas bênçãos são espirituais. Se a nova aliança supera a antiga aliança, isso significa que as bênçãos espirituais são mais elevadas, são melhores que as bênçãos materiais. As suas bênçãos, amados, as suas bênçãos, igreja, não são materiais. Embora sim somos abençoados com coisas, lógico que somos, com empregos, com casa, com dinheiro, com filhos, com essas coisas, mas nem todos somos iguais. Porque senão ficaria muito claro para o mundo: venha para Jesus e você terá uma casa, venha para Jesus e você será próspero, seu salário vai aumentar em 10 vezes, venha para Jesus, esse lugar estaria lotado, mesmo na época da pandemia. Mas não há garantia. Você foi escolhido por Deus, você é rico de bênçãos espirituais. Eu não sei quanto dinheiro você tem na sua conta, eu não sei como que você veio para cá hoje, você tem carro, não tem carro, veio de ônibus, veio de Uber, você não tem dinheiro para comprar as coisas que você queria, mas o crente em Jesus é rico de bênçãos espirituais. E em terceiro lugar, nesse texto do verso 3, é importante enfatizar o local das bênçãos. Falamos da fonte das bênçãos, Deus e Pai. Falamos da natureza, todas as bênçãos espirituais. E o lugar onde elas estão, nas regiões celestiais em Cristo. Novamente, meus irmãos, a carta aos Efésios não é para aquele povo lá atrás. A Bíblia foi escrita para você hoje, que somos cidadãos dos céus, tanto quanto os irmãos de 2000 anos atrás. As pessoas não convertidas, as pessoas ímpias, estão interessadas nas coisas da terra porque elas são da terra. Quando a terra passar, elas passarão com essa terra e serão condenadas eternamente. Elas são filhas deste mundo. Mas a vida do cristão está centrada no céu. A sua cidadania, Jesus diz, é no céu. O seu nome, Jesus diz em Lucas 10, está escrito no céu. E o seu Pai, Colossenses capítulo 3, verso 1, está nos céus. Regiões celestiais não se refere a um lugar físico. Paulo não está dizendo aqui que existe um lugar físico onde você tem que ir. Regiões celestiais. Não, nem a um céu futuro onde estaremos com Ele eternamente. As regiões celestiais é o lugar, é a esfera espiritual a qual todo crente é elevado juntamente com Cristo. Leia comigo Colossenses capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo escreve à igreja. Portanto, se fostes ressuscitados, olha só, o tempo verbal aqui, você creu em Jesus, foi tocado pela palavra, a mensagem do evangelho, algo sobrenatural aconteceu, você ressuscitou mesmo no seu corpo, o seu espírito está juntamente com Cristo. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, irmãos, nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O cristão é um cidadão do céu. Sinto muito, se você está com seu coração cheio de coisas da terra, cuidado, vai passar, e pode ser num piscar de olhos, não a volta de Jesus, mas a sua e a minha morte. Não tem idade para sair dessa terra, para acabar todas as coisas. Pessoas de todas as idades morrem todos os dias. O importante é que creiamos que todas as bênçãos recebidas são em Cristo.
Você pode perceber isso em todo o capítulo 1, nos versos que lemos aqui. Ele diz que nós somos fiéis em Cristo, logo no versículo 1, fiéis e santos em Cristo. No versículo 4 ele diz que somos escolhidos nele. No 11 diz que recebemos a graça nele e somos selados nele. O verso 13, tudo é pela vontade de Deus, por meio de Cristo. Paulo, irmãos, cheio do Espírito Santo, fala das bênçãos da igreja, recebidas pela Trindade em 3 períodos diferentes. E é isso que esse bloco todo, do 13 ao 14, do 3 ao 14, perdão, esses 11 versículos vão falar. A primeira parte dele são as bênçãos do Pai, do 3 ao 6, que é as que eu vou falar hoje ainda. Não vai dar tempo de falar tudo, mas as bênçãos do Pai, e todas elas são relacionadas ao passado. Preste atenção nos tempos que ele usa. Deus nos escolheu, passado. Deus nos predestinou, passado. São as bênçãos do Pai para nós. A segunda são as bênçãos do presente, que gira em torno da obra de Cristo. Está do verso 7 ao verso 12. Ele usa a expressão, nele temos a redenção. Nele temos o perdão de pecados. A terceira e última bênção da Trindade aponta para a obra futura e exalta o ministério do Espírito Santo, verso 13 e 14, e ele diz assim: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a nossa redenção, até o dia da redenção, em que todas as coisas terminarão, e nós estaremos com Ele. Hoje eu quero falar apenas das 2 primeiras, as bênçãos do Deus Pai. E a primeira delas é: Deus nos escolheu. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 4. Eu preciso da sua ajuda agora. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. A primeira bênção vinda de Deus, irmãos, é essa. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A eleição é um ato livre da soberana graça de Deus. Eu sei que ao perguntar para muitos aqui, seguinte pergunta: por que você é cristão? Você vai responder: bom, eu sou cristão porque Jesus veio para morrer no meu lugar. Ele recebeu a punição pelos meus pecados, e eu ouvi a mensagem do Evangelho e criei nessa mensagem, e hoje eu sou salvo. Mas Paulo, ele vai muito antes do evento da sua salvação. Paulo, ele vai muito antes até do evento da vinda de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Eu estou falando de tempo, linha cronológica. Paulo, ele vai muito antes de Cristo, ele vai muito antes da criação do mundo. Preste atenção nisso, igreja. Ele vai antes do mundo criado, ele vai antes dos céus e da terra que foram criados, ele vai antes do mar e dos seres que nele habitam, ele vai antes das aves, antes dos firmamentos, muito antes das estrelas e galáxias que nós podemos contemplar, algumas a olho nu, outras pelo telescópio, e ver essa abundância e infinitude que é o universo. Antes da fundação de todas essas coisas, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso, Deus já pensava em você. A palavra de Deus diz que Ele te escolheu. Uau! Isso é riqueza ou não é riqueza? Você achava que Deus estava preocupado em criar, em fazer um grande projeto? Não tenho tempo para pensar agora nessas coisas. Não, Ele já pensava em mim e em você antes de criar todas as coisas, porque Ele criou tudo isso para a sua própria glória e para o desfrute dos seus filhos. Esse fato ele é conhecido como a doutrina da eleição. E o que é a eleição, irmãos? A eleição é um ato livre de Deus para escolher a quem Ele quer salvar. Ela é muito discutida até hoje, ela é muito incômoda para muita gente. Há quem acredite que o homem pode sim escolher a Deus e será condenado por não escolher, que Deus não pode salvar, Deus não pode condenar por sua livre vontade, mas a palavra de Deus na sua completude, de Gênesis e Apocalipse, não ensina isso.
Veja esse texto de Paulo na carta aos Romanos, onde ele explica muito bem isso. O capítulo 9 todo fala sobre a eleição de Deus, mas eu vou ler com você apenas 10 versículos para embasar o que eu estou falando aqui. Vamos ler juntos do capítulo 9, do 11 ao 20. Não precisa ler, mas preste atenção. Ele diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, que gêmeos? Jacó e Esaú, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já foi dito a ela quem? A mãe, Rebeca, né? O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, e aqui ele cita, Gênesis. Se você está acompanhando a leitura bíblica, você já viu esse trecho lá em Gênesis. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú, Deus diz. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, ele vai para o Êxodo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, Êxodo novamente: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, Deus diz. Portanto, Paulo dizendo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês, como eu já disse algumas vezes, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade é que é a resposta a toda a igreja. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Nós somos tão cheios de ego, orgulho e vaidade, que acreditamos que podemos escolher, mas Deus não. Hoje, quando você vê esse culto, você escolheu a cor da sua roupa, a sua roupa toda, né? O seu outfit. Por que você escolheu a vermelha e não a azul? Por que você escolheu a rosa e não a preta? Por que você escolheu essa calça? Por que você escolheu esse tênis? Será que você só tem ele? Talvez o tênis sim, mas será que você só tem essa roupa? Como que você veio no domingo passado? Foi com a mesma roupa? Como que você vai vir no próximo culto? Vai ser com a mesma roupa? Provavelmente aqui estou num grupo de irmãos que não. Porque você acordou, levantou da sua cama, abriu o seu guarda-roupa, abriu a gaveta e falou: bom, hoje eu vou com essa camisa aqui, hoje eu vou pegar essa calça. Porque você tem essa vontade limitada. A roupa quem escolhe é você. Você escolhe para onde vai, você escolhe o que veste. Você possui um nível de escolha, mas e Deus? Será que Deus não pode escolher? Será que o Criador do universo não tem domínio sobre todas as coisas? Isso nos ofende, mas deveria nos fazer descansar pelo grande privilégio dele ter escolhido a mim e a você. Me faz descansar. Antes me preocupava, mas hoje me deixa cheio de descanso na minha alma. Por quê? Se não tem mérito nenhum. Amém. Ele escolheu, eu coloco tudo na conta dele. Quero ler mais 2 textos. Paulo em 2 Tessalonicenses 2,13. Preste atenção, leia. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, o que está escrito aí? Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Vamos sair de Paulo e voltar para Jesus. João 15, verso 16. Olha o que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permanece. Pecadores perdidos estão mortos, segundo Paulo fala em Romanos. Pecadores perdidos, mortos nos seus pecados, não têm o poder de escolher a Deus. Deus em seu amor é quem procura pecadores. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus, não. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não te escolheu por causa das suas boas obras.
obras, mas Ele te escolheu para as boas obras. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência não são a causa, mas o resultado daquele que é eleito. A causa da eleição divina não está no objeto amado, não está em mim, não está em você. Nós não somos a causa da eleição está nele, o nosso amado. É Ele quem escolhe, apesar dos nossos deméritos, não por nossos méritos, mas apesar de todas as nossas falhas. A eleição é incondicional. Você cantou isso e nem percebeu talvez hoje. O que cantamos? Teu amor não. Você acha que no céu existe decepção? Você acha que esse Deus vitorioso fica frustrado? Você acha que Deus olha para alguns e fala: meu Deus, eu mesmo, né? Meu eu, não era para ter morrido sem salvação. Eu amava Ele tanto. A eleição divina, irmãos, não foi um plano B de última hora. Logo depois do pecado de Adão, Deus não ficou ali, roendo as unhas no Éden, junto com o Filho e o Espírito Santo, olhando na verdade ali a criação, e Adão e Eva caminhando pelas árvores, e roendo assim, falando: meu Deus, será que eles vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí, o que a gente faz se eles comerem? Será que ele foi pego de surpresa? Não. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já estava escolhido, já havia sido separado para vir em nosso favor e nos resgatar do poder do pecado. Deus não foi pego de surpresa. O plano da redenção já estava pronto desde a eternidade passada. O plano de Deus jamais foi frustrado ou anulado. Nós cantamos um outro cântico hoje que disse isso, e eu amei demais. Não, nunca me deixou. Deus não deixou você. Esse cântico não fala disso. Embora talvez o autor tenha tivesse tido isso no coração, eu estava meditando na letra. Deus nunca te deixou. Não é a partir do momento que você reconheceu Jesus, não, irmão. Você lembra onde você nasceu? Você lembra as coisas que aconteceram na sua vida? Você lembra dos livramentos que você teve, mesmo quando você não era crente em Jesus? Você poderia ter morrido, mas você consegue se lembrar de episódios em que a graça de Deus acompanhou você, mesmo você não o reconhecendo. Eu tenho isso claramente. E você? Deus nunca te deixou muito antes da criação da sua vida. Antes da fundação do mundo, Ele já disse: ei, você aí que vai nascer no dia 12 de julho de 1988, Danilo. Vou usar a minha data, porque é o único aniversário que eu sei da minha esposa. Então, no dia 12 de julho de 1988, você vai nascer e eu nunca vou te deixar, porque eu já escolhi há muito tempo atrás. Você vai cair de uma escada de mais de 2, 3 metros de altura, de cabeça no chão, e não vai morrer, e não vai ficar com nenhuma sequela, porque eu escolhi você. Você entende? Você descansa nos méritos não seus, mas no de Deus Pai, que te escolheu. Aleluia! A eleição de Deus não pode ser anulada. Romanos 8:30. Leia comigo aí. E aos que predestinou, aleluia, também chamou. Aqui é o dia da sua salvação. É o dia que Ele chama você. Venha, filho. Venha, deixa eu te limpar. Vem fazer parte da eternidade com seu Pai. E aos que chamou também justificou. Te deu acesso a Deus. Legal. Acesso legal a Deus. Cristo Jesus morreu para nos dar acesso legal ao Pai, e aos que justificou, também glorificou. Nenhum problema do mundo pode cancelar a eleição divina, nem no céu, nem na terra. Veja Romanos 8, capítulo 8, versículo 33 e 34, olha o que ele diz, olha a pergunta de Paulo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Contra quem? Contra quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós.
Nossa vida está nas mãos de Jesus e das suas mãos ninguém pode nos tirar. As minhas ovelhas, Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 28, nenhuma delas será arrebatada das minhas mãos. Você compreende essa riqueza? Observe aqui que Jesus Cristo é o agente da eleição. Você pode pensar, poxa, se Deus então me escolheu, por que Jesus precisava morrer? Deus nos escolheu em Cristo, a Bíblia diz. A eleição não anula a cruz, mas inclui ela. Nós somos salvos através da morte substitutiva. Alguém precisava nos substituir no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus, perante a qual Ele vai acusar todos os pecadores. Sem Cristo não existiria eleição. Ninguém pode se considerar um eleito de Deus, mantendo-se rebelde a Cristo. Mas e o propósito? Para que fomos salvos? Para que fomos escolhidos em Cristo? Diz aí no versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis. A santidade e a irrepreensibilidade, irmãos, são o propósito de Deus na eleição. Ninguém deveria se considerar eleito se não anda em santidade. Alguns pensam que a doutrina da eleição é motivo para vivermos uma vida relaxada. Já estou salvo, já estou garantido, já estou nas mãos de Cristo, então posso fazer isso ou aquilo. Posso viver a minha vida livremente, fazendo qualquer coisa sem prestar contas para ninguém, porque afinal de contas estou salvo. É uma mentira isso. É uma tristeza saber que muitos têm caído em muitos pecados baseado nessa doutrina falsa e herege, dessa graça barata. E eu ouço de muitos que têm caído em pecados de imoralidade diversos, sexo antes do casamento, pecados de ganância, amor ao dinheiro, abandonando a comunidade, abandonando a igreja do Senhor Jesus, deixando a unidade da igreja, pessoas que se dizem salvas e têm se entregado novamente à bebida, ficando bêbadas, pessoas que se dizem salvas, mas causam divisões no meio do povo de Deus com uma língua que é como um fogo. Irmãos, nós somos eleitos para a santidade, não para o pecado. Nós somos salvos do pecado. Jesus Cristo se manifestou em 1 João 3,8 diz, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas ele começa o texto dizendo, aquele que pratica o pecado não é de Deus, é do diabo. Uma pessoa que se diz segura na salvação, mas não vive em santidade, está provando que não é eleito. Aqueles que não são santos não podem ter comunhão com Deus. E antes eu achava que santidade deveria ser um esforço. A santidade deveria ser um mérito, para ser mais claro. Mas a santidade, irmãos, é um propósito de Deus. E o que é um propósito? O propósito é um decreto. Lembra que eu falei que no céu não existe frustração? Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, para sermos santos. Para sermos santos. É o resultado da eleição. Ou seja, a santidade é o estilo de vida, está no DNA espiritual do cristão. Porque quando peco, e esse é o sinal que sou eleito, eu peco no meu dia, pecados que são de natureza diversa. Alguns pecados que pecamos são mais leves, não sei se pode dizer assim, outros são mais graves, mas eu não consigo viver em paz com os meus pecados, preciso passar urgentemente por quebrantamento, contrição, lágrimas e arrependimento a Deus e aos irmãos. E acredite, existem pecados que não adianta você confessar para Deus, você precisa confessar aos seus irmãos. Já viveu essa experiência? De cair num pecado e orar, pedindo perdão a Deus por esse pecado, e se levantar da sua oração, igual você entrou nela? Se não fosse assim, os escritores do Novo Testamento, nas suas cartas, não teriam dito, confessai os vossos pecados uns aos outros, para obteres cura, sermos curados no nosso corpo, curados na nossa alma. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui, mas isso é muito importante. O Espírito Santo fala no meu coração, pecados não confessados estão parando a sua vida. Pecados que você tem encoberto
estão parando a sua vida cristã e você está tentando limpar. Já fez tudo que a cartilha manda, mas não alcançou graça de Deus, porque precisa pedir perdão aos seus irmãos. O céu, irmãos, é um lugar dos santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe por quê, querido? Aquele que não vive em santidade não vai querer entrar no céu. Não vai fazer sentido. O céu vai ser muito chato para você. Porque você não tem prazer no santo. A santidade é aqueles que têm prazer no santo. Quando eu peco, eu vejo o quanto estou distante do santo. E eu falo, santo, me limpa, santo. Eu me apego novamente ao sacrifício de Cristo, para ser limpo e purificado, e peço perdão aos meus irmãos. Acesso o perdão e a graça de Deus, e perdão aos meus irmãos. Irrepreensível significa sem mancha, que era a palavra usada para um animal apto para o sacrifício perfeito. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, uma vida pura e uma vida santa. Somos a noiva do Cordeiro que está se adornando para Ele. Ou que noivo tem prazer em ver a sua noiva, aqui estou falando dos nossos relacionamentos, se prostituindo? Que noivo tem prazer em ver a sua noiva trocando mensagens com outros homens? Que noivo tem prazer em ver a sua noiva admirando outras pessoas e não somente a ele? Você se casaria com alguém assim? A segunda bênção de hoje que nós lemos é que Deus, além de nos escolher, Ele nos adotou. Leia Efésios capítulo 1, verso 5 aqui. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Martin Lloyd Jones, o teólogo, pastor reformado na Inglaterra, diz o seguinte, eu concordo aqui com ele, porque esse tema tem inundado meu coração nos últimos anos. Ele fala, a adoção é a mais elevada expressão do amor de Deus. O apóstolo João escreve isso em sua carta, está aqui de maneira impressionante. Olha só a admiração que João tem. Olha como ele escreve para os irmãos. Preste atenção. Ele diz, veja, 1 João capítulo 3, verso 1, está aí? Veja como é grande o amor. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quando Paulo escreveu isso, irmãos, quando ele diz que Deus nos predestinou para a adoção, ele tinha algo em mente, ele não escreveu livre, leve e solto. Ele escreveu intencionalmente a palavra adoção, porque ele estava escrevendo para uma igreja que possuía judeus, sim, mas a sua maioria era de gentios, ou seja, pessoas que não nasceram de linhagem israelita. E como eles estavam numa província romana, o Império Romano dominava a época, eles conheciam o que significava adoção no Império Romano. Eu já disse isso em outra oportunidade, mas você precisa entender isso para a palavra de hoje. No Império Romano, o pai, ele tinha absoluto domínio e controle, direito sobre os seus filhos, ele tinha direito sobre a vida e a morte. O pai poderia vender seus filhos, olha só que coisa terrível, poderia escravizar os seus filhos, e um pai poderia até matar os seus filhos sem ser condenado. A isso se chamavam de pátria potestas, ou seja, o poder do pai. A adoção, que Paulo diz aqui, como figura para a adoção divina. A adoção natural, a adoção no Império Romano, significava passar o pátria potestas de um homem para outro. Ou seja, o filho ganhava uma nova família, ganhava um novo nome, ganhava novos direitos e ganhava a herança de todos os bens do seu novo pai. Essa adoção, ela apagava completamente o passado do filho e iniciava uma nova, completamente nova relação. Irmãos,
Paulo usa isso daqui brilhantemente para ilustrar quem somos em Cristo Jesus. Deus nos escolheu e predestinou para sermos membros da sua própria família. A adoção divina, tal qual a romana, apaga o seu passado, te tira lá do seu pai que queria te levar para o inferno e tinha domínio sobre você, te tira de lá do império das trevas e te recoloca num reino de luz, dá a você um novo nome, antes ímpio, antes pecador, sujo e perdido, mas agora filho de Deus. E antes havia uma herança de morte, uma herança de condenação, uma herança de inferno para toda a eternidade, e agora há uma herança celestial, habitando nas regiões celestiais, de vida no Espírito. A adoção completa no Senhor Jesus te coloca na eternidade com Ele para todo sempre. É uma nova imagem, um novo status legal, uma nova certidão de nascimento. Um filho por meios naturais, ele pode vir quando seus pais não estão esperando, não é assim? Um filho por meios naturais não pode vir assim? Ou pode vir até quando seus pais não querem. Espero que ninguém aqui tenha feito parte disso. Uma gravidez indesejada, não quero. Mas pode acontecer, infelizmente. Agora, filhos adotivos, não. Aqueles que decidem adotar, o filho por meio da adoção, vem por um ato consciente, deliberado e resoluto de amor, é uma escolha totalmente voluntária. Os filhos naturais podem vir até por um acidente. Quem aqui nasceu assim? Não fui planejado, vim assim, sem esperar. Quem? Pouca gente. Eu vim sem ser esperado, sabia? É o que meus pais dizem. O lugar onde eu dormia na minha adolescência, até eu casar, era um quarto que eu fiquei sabendo que era para ser um escritório. Tanto que meu cunhado até hoje, quando vai lá, e falava assim, cara, você dormia num cativeiro, né? De tão pequeno que é, não, mas eu agradeço. Prioridade para as moças, né? Para terem maior espaço. Mas eu não saía do quarto da Débora. Cadê ela? Não saía de lá, ela vivia reclamando. E eu falava assim para ela, um dia esse quarto será meu. Casei no mesmo dia que ela, não tive. Foi morar num apartamento, o quarto continua pequeno, mas um dia eu vou ter um quarto grande. Não, brincadeira. Você talvez não tenha sido planejado por seus pais, mas Paulo não usa essa linguagem. Paulo usa a linguagem da adoção. Foi uma escolha de Deus, uma escolha deliberada. Você não é um acidente para Deus. Você não chegou, ouviu a mensagem do Evangelho e agora Deus fala assim, pô, tá bom, né, tenho que aceitar você, então amém. Sobe aqui. Esses dias eu vi uma frase engraçada que dizia isso, né? Jesus te ama porque Ele não tem que andar com você. Mentira, né? Jesus te ama apesar de quem você é. Eu e minha esposa, nós estamos passando por esse processo, por isso que ele está bem vivo aqui na minha mente. Nós decidimos entrar no processo de adoção e já estamos na fila da adoção, por isso esse tema é muito forte na nossa vida. Mas ao decidir entrar nesse processo, a gente passou por várias fases e para mim, eu acredito que para ela também, a fase mais difícil é a fase que a gente tem que preencher uma ficha com a escolha do perfil da criança que nós adotaremos. Então é um cadastro online e aí você tem que decidir ali qual é a idade que você aceita, de quanto a quantos anos, qual é a raça, qual é a cor que você aceita, tem alguma especificação ou você aceita todos? Você aceita crianças com enfermidades? Que tipo de enfermidades? Enfermidades leves, enfermidades graves, enfermidades tratáveis, enfermidades não tratáveis? Você aceita irmãos? Foi o processo mais difícil para mim. Porque eu cheguei na frente do computador e eu precisava decidir. Cada vez que eu preenchia, dava vontade de aumentar mais um ano e aceitar mais um irmão. Mas eu seria julgado por aquilo. Passamos por entrevistas, passamos por análise de psicólogos, passamos pelo crivo de um juiz, do juizado infantil. Tivemos que escolher um perfil
Mas a boa notícia é que Deus não escolhe um perfil. Deus não olha para você de acordo com a sua cor e com a sua raça. Deus não escolheu você baseado nisso. Deus não escolheu você baseado na sua boa educação. Nos perguntaram assim: você aceita crianças de pais adictos, pais viciados em drogas? Porque os problemas disso nos filhos podem durar muito tempo. Deus não viu de quem você nasceria aqui nessa terra. Ele sabia, mas Ele não escolheu você perante um crivo que nós fazemos aqui. Deus escolheu você, apesar do seu perfil, apesar de quem você é, apesar das suas características, apesar da sua escolaridade ou falta dela, se você tem uma doença tratável ou não tratável, se você é limpinho ou sujinho, se você é pobre ou você tem recursos. Deus não escolheu você mediante a nenhum perfil. Ele simplesmente escolheu pela sua soberania e graça. Não dá para entender o porquê. Não tem como explicar, desculpa. Ele escolheu. E quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus quem os justifica. Você foi escolhido, amado. Obrigado, Jesus. É motivo de muita gratidão. Você sabe o quanto você e eu sei o quanto eu sou difícil, você sabe o quanto você é difícil. Alguns parecem que são mais difíceis que outros, não é mesmo? Somos tão complicados, tão cheios de manias, tão difíceis no trato, no relacionamento, principalmente nos relacionamentos de maridos e esposas, relacionamentos de pais com filhos, irmãos e irmãs, mas acho que o pior são os relacionamentos de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ou seja, a igreja do Senhor, porque facilmente negociamos a nossa unidade. Parece que com pais e mães e irmãos não tem o que fazer. Assim, beleza, eu tenho que ficar aqui nessa casa mesmo, eu vou aturar você até eu sair daqui. Agora a igreja não. A igreja parece que é muito fácil romper a aliança. É muito fácil falar assim: não quero mais caminhar com você. É muito fácil falar: não dá mais para mim, você me encheu a paciência. Deus sabia de tudo isso que seríamos. Deus sabia das nossas dificuldades e Ele nos elegeu e nos adotou dessa forma. Quem somos nós para vivermos de outra forma, senão com base no que Cristo nos ensinou? Para terminar, o trecho termina com a sentença de Efésios 1:6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em outras palavras, irmãos, deveríamos nos comportar de tal forma que a sua rica graça pudesse ser exaltada e mostrar-se gloriosa e digna do mais alto louvor. Louvor aqui é a palavra que eu quero que você se prenda para encerrarmos. É o que, se tivermos tempo, vamos fazer. Louvor, louvor e louvor para todo sempre. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Portanto, tudo que devemos fazer para Ele, deve estar centrado nele. A glória de Deus, irmãos, não é o seu próprio fim e não a nossa felicidade. Nós vamos descobrir que a nossa felicidade está centrada em darmos glória a Deus para todo sempre, porque é isso que faremos na eternidade. Você tem vivido para a glória de Deus? Aliás, eu fiquei durante a semana preparando essa ministração e veio uma pergunta no meu coração. Preste atenção aqui, eu já estou encerrando. Como tornar isso real na sua vida? Como tornar isso real na minha vida? Parece que eu falei aqui de coisas muito abstratas. Eu falei hoje aqui de eleição e adoção. Como que isso impacta a minha vida? Os boletos que não param de chegar, a minha dificuldade financeira, as minhas enfermidades. Tem irmãos aqui que estão com enfermidades terríveis, alguns com câncer. Como fazer você entender que você está aqui diante do maior tesouro que jamais nenhum dinheiro poderia comprar? Como? Sabe, queridos, não tem uma prática para te fazer entender isso. Paulo, ele usa essa palavra riqueza 5 vezes nos 6 capítulos de Efésios. Porque ele tinha essa completa noção que ele estava diante de algo muito rico,
muito poderoso. E você sabe de onde ele escreveu a carta aos Efésios? Da prisão em Roma. Quando ele escreveu esse trecho que acabamos de ler, Paulo estava preso em algemas. Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: como alguém que está preso na cadeia, ou seja lá onde ele estava, mas preso é preso, tem a sua liberdade limitada, como alguém que estava preso em algemas pode dizer eu sou rico e abençoado? Como alguém que está com câncer pode dizer eu sou rico e abençoado? Como alguém que está no emprego e atura semanalmente, diariamente, a chacota, a inveja e a perseguição pode dizer eu sou rico e abençoado? Como aquele que não tem os seus pais convertidos, o seu marido convertido, filhos convertidos, como aquele que está passando pelo vale da sombra da morte pode dizer eu sou rico e abençoado? Meu irmão, não tem outra resposta a não ser que você tenha uma experiência espiritual com o divino. E é isso que eu quero orar por você agora, para que você seja elevado nas regiões celestiais, nesse lugar onde Paulo diz lá depois no verso 17, que nós vamos falar daqui a alguns domingos: irmãos, eu oro para que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, ele orava para que os irmãos que estavam sendo perseguidos pudessem não deixar de ser perseguidos, não serem ricos em dinheiro, não enfrentar o Império Romano com espadas e outras armas, mas para que eles tivessem o espírito de sabedoria e revelação, para crerem que eles já são abençoados, que eles já são vitoriosos, que eles já estão em Cristo. Irmãos, isso é uma experiência sobrenatural. Tem gente que você fala sobre isso, ele dá de ombros. Tem gente que está aqui me ouvindo, dando de ombros, falando ok, mais um domingo, mais um dia. Você não entendeu que você está diante da maior riqueza da sua vida ainda, mas tem gente que entendeu. Os eleitos, aqueles que entenderam que foram escolhidos por Deus. A eleição e a adoção, irmãos, são grandes riquezas espirituais que já foram dadas a você. Isso não quer dizer que você e eu não precisamos evangelizar, viu? Ah, Deus já escolheu, então não preciso falar. Não, como nós não sabemos quem são os eleitos, precisamos pregar e dizer: Senhor, usa-me. Como Paulo diz em Coríntios, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Além de Ele te salvar e te adotar, Ele ainda te fala: trabalha comigo. Eu sou poderoso para fazer, mas eu escolhi você para trabalhar junto comigo. Venha, meu cooperador, pregue o Evangelho. Pela graça de Deus, Deus vai salvar pessoas esse ano de 2022. E você verá, você será um instrumento de pregação do Evangelho. Mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei. Fale daquilo que Deus já colocou no seu coração. Você teve a experiência nas regiões celestiais. Você é abençoado com as bênçãos espirituais em Cristo. Você tem poder do céu para falar da mensagem do Evangelho. Aquilo que está no seu coração é a sua maior riqueza. Se é o seu time de futebol, você só vai falar dele. Se é o seu carro, você só vai falar dele. Se são suas posses, os seus filhos, o seu pet, é disso que você vai falar. Mas se as suas maiores bênçãos forem celestiais, é disso que sua boca vai estar cheia. E ao falar a graça de Deus, e Deus vai olhar e falar assim: ah, querido, eu elegi esse aí mesmo do lado onde você trabalha, eu elegi esse mesmo aí da sua classe, da sua sala de aula, eu elegi esse aí mesmo. Você foi enviado por mim, você nem sabia. Você é um cooperador da graça de Deus, um trabalhador com Ele. Aleluia. Eu quero convocar os eleitos em Cristo Jesus a ficarem de pé agora. Nós vamos louvar como aqueles que são ricos e abençoados. Nós vamos louvar como aqueles que possuem uma grande riqueza. Viu? As conversas de finais de ano, uma delas na nossa casa, não tenho vergonha de falar porque eu sei que foi na sua também. Um pouco mais baixinho, por favor. Estou gritando muito. O que você faria se você ganhasse na Mega da Virada? Sim ou não? Quem teve essa conversa? Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. 200 quantos milhões? Quem aqui, se ganhasse 300 milhões de reais, viveria a mesma vida?
300 milhões de reais mudaria sua vida para sempre, sua família. Se você for inteligente, 300 mil reais, olha, renderia aí, ó, a sua 20ª, 40ª geração. Sim ou não? Paulo diz que existe um poder nas regiões celestiais que muda a sua vida para todo sempre. Você recebeu uma bênção milionária, uma herança incorruptível. Aqui, a mega da virada vai ficar. A pessoa pode ter uma vida confortável aqui, mas se ela não foi eleita em Jesus Cristo, ela vai passar a eternidade no inferno. Eu e você, sabe o que é eternidade? Eternidade é eternidade, não tem fim, não tem mais chance, não tem mais apelo, não vai mais ter culto, não vai mais ter programação, não vai mais ter oportunidade. Eu oro para que hoje seja o dia da sua oportunidade. Para aqueles que estão distantes do Pai, que estão cegos, talvez Deus tenha aberto os seus olhos hoje. As escamas caíram dos seus olhos. Outro cântico que nós louvamos aqui, que fala da eleição de Jesus, viu? Quem é esse que vem nos alcançando? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Os olhos deles não se abriram porque eles foram muito espertos. Eles tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio e não reconheceram. Jesus fez isso. Ele não quis ser reconhecido, mas ao partir o pão da comunhão, as escamas caíram e falaram: Jesus. A eleição é isso. Deus escolheu. Você é um afortunado. Você é milionário, abençoado em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos espirituais, mas não aqui, nas regiões celestiais em Cristo. Eu queria acessar as regiões celestiais agora com você. Nesses 2 minutos que eu passei aqui, 6 já, tudo bem, mais 4 minutos, vamos terminar meio de 10. Ore ao Senhor agora. Levante suas mãos se assim você quiser. Faça como o Espírito Santo, a herança e a sua porção. Aleluia. Colocou agora no seu interior, mas agradeça a Deus por todas as bênçãos. Talvez você esteja valorizando demais o que é aqui nessa terra. O Espírito Santo está dizendo: arrependa-se. Você não terá nada do que você deseja, até entender que a sua riqueza não é aqui, é os céus. Ele diz isso para alguns de nós. Entenda de uma vez por todas que as suas riquezas são celestiais. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por um amor que não falha, que nunca falhará. Eu te agradeço por Jesus que tirou as escamas dos nossos olhos. Eu te agradeço pela eleição que nos alcançou, Pai. Eu fui escolhido muito antes de Jesus morrer, muito antes do ventre da minha mãe. Eu fui escolhido quando não havia céu, não havia terra, quando não havia mar, quando não havia nada dessas coisas. Os luminares, Deus já pensava no seu povo eleito e escolhido. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa verdade vai encher o nosso coração de gratidão, ó Pai, e aliviar a nossa dor no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da pobreza, no meio da enfermidade, no meio das tristezas, no meio das traições, no meio do abandono que seus filhos têm vivido nessa terra. Jesus é a porção da nossa herança e nós somos escolhidos. Pai, essa é a nossa riqueza. Aleluia, um dia estaremos com Ele para todo sempre. Ele vai olhar para nós e vai dizer: bem-vindo, filho. Eu sonhei com você muito antes de criar todas as coisas para o seu prazer. Filho, 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 eu estive pensando em você por toda a eternidade. Agora viveremos para sempre juntos. Não haverá mais choro, enfermidade ou pobreza. Não haverá mais angústia. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Continue em espírito de oração. Se você hoje está aqui e quer, as suas escamas caíram dos seus olhos, você entende: nossa, eu sou um pecador, eu preciso de Cristo. Faça agora e coloque a mão no seu peito. Você se entende como distante, como alguém abandonado espiritualmente, achava que era dono da sua vida, que podia escolher Deus a qualquer instante. Não,
É Deus quem escolhe. Se Ele te escolheu hoje, diga: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu coração, a minha vida toda. Eu entrego a minha história, os meus dias. Eu cansei de tentar. Está em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez, nós queremos conhecer você. Lá embaixo. Agora, para todos os eleitos e salvos em Jesus, quero convocar você a cantar, a exaltar o Senhor com alegria para encerrarmos esse domingo. Que Deus abençoe.